Rei dos Reis, Tu és Rei dos Reis, Tu és o Senhor. Tu és Rei dos Reis, Tu és Rei dos Reis, Tu és o Senhor. Yeah. Tu és Rei dos Reis, Tu és Rei dos Reis, Tu és o Senhor. Oh, yeah. Quem seria eu se não fosse a sua graça? Quem seria eu se não fosse a sua palavra? Quem seria eu se não fosse o seu Espírito? Quem seria eu se não fosse Jesus? Tu és Rei dos Reis, Tu és o Senhor, Tu és o Senhor. Yeah. Tu és Rei dos Reis, Tu és Rei dos Reis, Tu és o Senhor. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos a mais um live, aliás, ao primeiro live. Não live. O que é que se passa? Seja bem-vindo ao primeiro vídeo do canal A Luz da Palavra. A Luz da Palavra. Então, hoje vamos falar acerca de um assunto que alguns pediram. Na verdade, alguns precisam. E por que não responder essa questão? Se Deus é bom e se Ele existe e Ele é Deus, por que tanta coisa má está a acontecer? Por que há essa pandemia? Por que há muita tristeza no mundo? Por que as crianças, algumas são abandonadas e ficam nas ruas sem ninguém? Por que pais de certas pessoas morrem tão cedo? Alguém pode perguntar, por que minha mãe, meu pai morreram quando eu ainda era criança? Por que há essa injustiça para comigo? Por que eu não conheci meus pais? Por que isso mais aquilo acontece? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Tantas questões que são levantadas sobre esse Deus, julgando na verdade sem se aperceber a esse Deus. Porque se Ele existe, então Ele devia fazer coisas boas. É assim que nós pensamos. E é justo, é certo, o nosso pensamento é lógico. O que eu quero dizer, acima de tudo, é que esse pensamento é lógico. Deve haver alguma explicação. De onde é que estava Deus? Onde é que estava Ele? E nós buscaremos responder essa questão de uma forma bíblica, à luz da palavra de Deus. Então, vamos explicar à luz da palavra de Deus, à luz das Escrituras, acerca desse assunto. Iniciando em Gênesis. Gênesis, capítulo número 1, versículo número 1. A Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a água. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa. Uau! Olha só para o que Deus fez. Deus fez a luz. A primeira coisa que devemos ver é que Deus se identifica com a luz. Ele disse haja luz. A primeira coisa que ele disse é haja luz. What does it mean? Significa que Deus quer, ou seja, que Deus, ele identifica-se com a luz. Entendemos?
Ele disse, haja luz. E houve luz. E Deus viu que a luz era boa. So, what does it mean? Deus, Ele é tão bom que quando Ele faz coisas, Ele certifica que elas estão boas ou não. Se você continuar, você vai ver em Gênesis 1 que Ele criou os animais, que Ele criou as árvores, quis eu dizer, Ele criou criou tanta coisa. Répteis segundo as suas espécies, anfíbios, essas coisas todas que nós estudamos na biologia, nematelmintes, essas coisas todas. Deus criou tudo isso com apenas palavras. Ele só disse haja e ouve, haja e ouve, haja e ouve, haja e ouve. E o homem, ele formou, ele disse façamos o homem conforme nossa semelhança. What does it mean? Ele criou o espírito do homem. Ele criou aquele ser interino, conforme sua imagem. Então, porque a Bíblia diz em João 4:24 que Deus é espírito. Então, se Deus é espírito, então Deus não é carne, não é corpo, não é carne e osso. Deus é espírito. Deus é espírito, importa que o adoremos em espírito e em verdade. Mas o que isso significa? Que Deus, a parte do homem, que é imagem e semelhança de Deus, é o espírito do homem. Porque Deus é espírito, então não pode ter imagem e semelhança. Só imagina lá esse meu narigão, diferente do seu, por exemplo. Então, há tanta diferença no meu nariz, na minha boca, no meu cabelo. Tudo que eu tenho é diferente do seu. Então, há uma diferença entre eu e tu. Então, significa que não pode ser essa parte que é imagem e semelhança de Deus. Existe uma parte que é imagem conforme a semelhança de Deus, que é o nosso espírito. Recriado, claro. Ou o nosso espírito antes de Adão pecar, ou o espírito recriado, que virou nova criatura em Cristo Jesus. Assunto para mais adiante. Então, com isso, Deus criou o homem conforme sua imagem e semelhança, e Ele depois formou o homem com barro. E depois de tudo, Deus viu que todos os animais tinham companheiros, tinham parceiros, vamos assim dizer. Mas Adão era a única pessoa que não tinha parceiro. O macaco até pode ser um pouco semelhante aos homens, mas ele não dava para ser parceiro ou parceira do homem. Então Deus viu e Ele pensou: não é bom que o homem fique só. Não é bom. A primeira coisa que Deus viu que não era boa é que o homem ficasse só. Olha só, preciso do anel. Não é bom que o homem fique só. Então o que isso quer nos dizer? Quer nos dizer que Deus, na sua... Eu mostrei essa mão, queria mostrar essa. Preciso do anel. Irmã Sheila, preciso do anel. Então, com isso, né, Deus viu que o homem precisa de uma companheira. Não liguem, hein? Minha sobrinha, ela quer ficar com o tio dela, ela gosta tanto do tio. Então, continuando, a Bíblia diz, Deus disse, né, que não era bom que o homem ficasse só. Por isso que ele faria uma auxiliar, uma adjuntora, uma mulher que lhe fosse idônea, que lhe fosse útil. Isso a Bíblia diz em Gênesis 2:18. Não é bom que o homem fique só, far-lhe uma auxiliar, uma adjuntora. Então podes conferir aí em Gênesis 2:18. Então Deus viu que não era bom e ele resolveu o assunto. Ele arranjou formas de tudo estar bom, de alguma forma de resolver o que não era bom. O que é que isso quer nos remete a perceber? Como Deus é a luz, a Bíblia diz que Ele é a luz. Ele
quer que as coisas estejam sempre boas, porque a luz é boa. Ele viu que a luz é boa, ele se identifica com a luz, ele anda na luz. Então, quando ele notou, a primeira coisa que ele notou que não estava boa, ele foi e resolveu. Para sairmos desse assunto, nós vamos ver que depois de toda a criação, Deus deu uma lei. A Bíblia diz que sem lei não há transgressão. Sem lei não há transgressão. Entendemos? Por exemplo, no meu quarto, eu posso inspirar, posso fazer o que eu quiser, posso saltar, dançar, mas se eu levo um amigo para cá e digo, fica aqui, mas te proíbo de fazer barulho, eu gero uma lei no meu lugar, e é a lei que vai reger este lugar. Se eu digo que aqui sem barulho e você faz barulho, você está a transgredir as leis daqui do meu quarto. E o que vai acontecer contigo é que eu posso te mandar embora. Entende? Então, mas sem lei, você pode fazer o que você quiser. Você pode chegar aqui e tocar a guitarra como eu estava aqui a tocar. Fazer o que você quiser. Mas desde o momento que se coloca lei, as coisas começam a mudar. Deus deu uma lei ao homem em Gênesis 2:17. Em Gênesis 2:17, Deus disse: epa, podes comer de todas as frutas, de todo o jardim, qualquer coisa que quiseres, podes comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse árvore do conhecimento do bem e do mal, não disse do sexo, porque a Bíblia diz em Gênesis 2, no último versículo, que eles estavam nus e não se envergonhavam. What does it mean? Não havia nenhuma lei contra se envolver, até porque Deus disse: crescei, multiplicai-vos e encheis a terra. Uma das formas que eu conheço que eles podiam usar é se envolvendo para poder ter, como é que posso dizer, para poder ter essa multiplicação. Porque o que Deus gerou, o que Deus criou, é capaz de se multiplicar. Deus criou o homem e colocou potência sobre ele de ter uma semente que possa jogar sobre a terra, que é a mulher, para que possa brotar e gerar. Então não havia nenhuma lei contra isso, mas havia alguma lei contra comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. E a Eva, a Bíblia diz que a Eva provou primeiro, antes de estar com Adão. Alguns até dizem aí que Eva cometeu adultério com a serpente e gerou-se Caim, mas a Bíblia chama de Caim e Abel de filhos de Adão e Eva. Então descartamos logo essas ideias estranhas. Então a Bíblia, ela diz que a Eva desejou o fruto proibido, provou e depois foi entregar ao marido. E o marido tinha a possibilidade de negar, mas o seu amor pela Eva fez com que ele desonrasse a Deus, desrespeitasse a Deus, e desrespeitou, comeu daquele fruto e pecou. E desde o tempo em que ele pecou, a Bíblia diz em Gênesis 2:17, né, que no dia em que comerdes desse fruto, certamente morrerás. Certamente é diferente de eventualmente, ou possivelmente, ou uma coisa assim do gênero. Certamente é algo determinado. Então, e a Bíblia diz que Adão viveu 930 anos por aí. Então, como assim? Certamente morrerá. E ele não morreu. Deus, a Bíblia diz que Deus não mente. Deus não muda. Deus é justo, Deus é verdadeiro. Então Deus não mente. E a Bíblia diz em Malaquias 3:6 que o Senhor nunca muda. O Senhor nunca muda. E Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Significa Jesus, Deus, Espírito Santo, eles não mudam, eles são os mesmos. E aquilo que eles dizem é sim e amém, e não muda.
Então, com isso, quero dizer que se Deus disse certamente morreriam mesmo. A palavra morte, nesse versículo, certamente morrerás, é a palavra, acho que é mut. É a palavra mut, a palavra grega mut. E a palavra mut quer dizer morte, pode ser figurativa ou pode ser literal. Então, aqui, houve uma morte espiritual. O que é isso de morte espiritual? Separação entre o espírito do homem e o espírito de Deus. Houve uma separação naquele dia. E houve uma separação física, porque Adão teve que sair do jardim do Éden e colocou-se anjos com espadas flamejantes de forma a quebrar, a estraçalharem, se possível, se o homem voltasse, porque ele poderia, depois daquilo, comer do fruto da árvore da vida, né? E ele viveria para sempre, enquanto ele já está corrompido. O homem viveria para sempre corrompido, e Deus não podia permitir que o homem vivesse para sempre corrompido. Deus queria que houvesse salvação para o homem. É por isso que em alguns lugares, ainda vou falar disso, então não vou me aproximar agora. Então, o homem ficou morto para Deus, ficou longe da vida de Deus, como em Efésios 2 diz, que o homem estava entenebrecido no entendimento, acho que isso é Efésios 4, entenebrecido no entendimento, longe da vida de Deus. Isso tudo aconteceu com o homem. E Efésios 2 diz que o homem estava morto nas suas ofensas, obedecia à vontade da carne e dos pensamentos. E a Bíblia diz que por isso o homem era, por natureza, filho da ira. Porque na verdade, essa não era a vontade real do homem, era uma vontade imposta, porque ele já estava corrompido, a mente dele estava corrompida, o corpo dele estava corrompido. Então tudo que surgia sobre o homem era vindo de Satanás. A Bíblia fala que existem laços de Satanás, laços da vontade maligna. Isso podemos ver em 2 de Timóteo 2, versículo 26. Aí fala de desprender os laços do diabo, em que a vontade dele, estas pessoas estão presas, né? Então significa que há que estar preso na vontade de Satanás, há que fazer vontade de Satanás. A Bíblia diz que todo aquele que peca é servo do pecado. Então o pecado subjuga, o pecado domina. E o que aconteceu com o homem é que ele pecou. E depois de pecar, depois de transgredir a única lei que ele tinha, que era não comer do fruto proibido, e ele comeu, isso fez com que ele saísse do lugar de autoridade, do lugar de vida. E a Bíblia diz também que o mundo foi fendido pelo pecado. O mundo foi fendido pelo pecado. Então, o mundo foi corrompido pelo pecado do homem, porque o homem havia sido dado um papel crucial, papel de ser dominador, por domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus, a terra, todas as coisas que existem. Quem devia dominar era Adão. E não era Satanás. Não era Satanás. Mas como é que Satanás conseguiu governar? Satanás é muito esperto. Ele existia antes de Adão e Eva. Então ele já sabia como as coisas funcionavam. Como é que mentira funciona. A Bíblia diz em João, né, que Satanás, ele é homicida desde o princípio. Ele peca desde o princípio. Ele é o pai das mentiras. Ele sabe muito bem como lidar, como ludibriar as pessoas, como iludir as pessoas. E ele fez isso com Eva, deu a ilusão de que aquele fruto ia fazer ela poderosa e sábia demais. E ela pecou e fez o homem também pecar. E a Bíblia diz também em Romanos
6, versículo 16, que aquele a quem nós nos apresentarmos para o servirmos, somos servos desse aí. Então, se você peca, é servo do pecado, e Satanás peca desde o princípio, ele é o pai das mentiras, ele é o autor do pecado. Então, o que isso nos remete? Que através do pecado, porque o homem peca e fica servo do pecado, e Satanás é alguém que tem domínio sobre o pecado. Então significa o quê? Que diabo é o senhor do pecado e o pecado é o senhor de Adão. Então logo o diabo é o senhor de Adão. Foi assim que aconteceu. O domínio foi passado dessa forma. O domínio foi passado desta forma. Porque ele transgrediu a única lei que tinha. A única lei que tinha. E Satanás, desta forma, a Bíblia diz em 2 Coríntios 4:4 que o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho e sejam a luz, né, do Evangelho da glória de Jesus Cristo, para eles poderem ser salvos. Então, com isso quero dizer que Satanás cega e ele é o Deus deste mundo. Então, se é o Deus deste mundo, significa que neste mundo quem está a governar não é Deus. Que chocante. Mas é isso, é verdade. Quem está a governar não é Deus. É por isso que existe ciclonidade. Existem essas coisas todas. Porque Satanás levou o domínio. Vamos para explicar melhor isso. Vamos para Lucas 4. Lucas 4, versículo 6. Lucas 4, versículo número 6. A Bíblia lá fala da tentação que Jesus sofreu, né? Lucas 4, versículo 6. Então, depois de algumas tentações, o diabo traz uma tentação maior para Jesus, porque Jesus veio para salvar a humanidade, veio para remir as pessoas do pecado de Adão, porque é o pecado de Adão que trouxe todos os pecados que existem hoje em dia. Então, e Jesus queria remir o homem do pecado e queria dar a glória e o domínio que ele tinha lá no princípio. E aparece Satanás dizendo: dar-te-ei todo o poder e a sua glória. Dar-te-ei todo este poder. Vamos lá iniciar de 5. E o diabo, levantando-se a um alto monte, mostrou-lhe num momento o tempo e todos os reinos. E disse o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Lhe foi entregue. Ele disse que lhe foi entregue, mas sabemos que ele arranjou formas de ser entregue. Lá no Gênesis, quando ele fez com que o homem pecasse para que ele estivesse sob o domínio do pecado e ele pudesse dominar. Mas ele aqui está a dizer que me foi entregue e eu dou a quem quero. A verdade é que ele não daria, só queria que Jesus lhe adorasse. E Jesus conhecia o mandamento que diz: adorarás a Deus de todo o teu coração, todo o entendimento e toda a tua alma. E Jesus conhecia esse mandamento e ele queria que Jesus desobedecesse este mandamento. Para quê? Para também poder entrar e governar sobre a vida de Jesus e levar a glória que excede a glória de Adão, que excede a glória de qualquer outra pessoa que eu possa conhecer. Não queria tentar corromper o Rei dos Reis, mas o Rei dos Reis não pode ser corrompido. O Rei dos Reis é Deus. Então, Jesus não aceitou isso. Mas o que eu queria aqui explicar é que ele disse que a glória lhe foi entregue. Aliás, o domínio lhe foi entregue. Então, ficamos a saber desta forma que Deus não é o autor do mal. A Bíblia diz: ninguém sendo tentado diga que de Deus sou tentado, porque Deus a ninguém tenta por mal. Deus não tenta ninguém pelo mal. E a Bíblia diz que toda boa dádiva vem de Deus. Isso é Tiago. Tiago que mesmo? Tiago 2 por aí.
Tiago 2:14, se não estou em erro. Tiago 1:17. Toda boa dádiva vem de Deus. Então Deus é que é a pessoa que traz as boas dádivas. E Satanás é a pessoa que corrompe o mundo, que traz mortes, que faz e desfaz. E Jesus Cristo é aquele que veio para... A Bíblia diz em João 10:10, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. E Jesus disse, eu vim para que tenham a vida, e a vida em abundância. E na verdade, Jesus, para todo aquele que lhe crê, que crê nele, recebe a vida dele. Jesus traz para essas pessoas o domínio sobre a própria vida. Porque na verdade este mundo está condenado. Um dia tudo isso vai explodir, vai acabar. Para quê? Para ver. Deus quer refazer tudo isso. Então não há maneiras de isso tudo subsistir agora. É por isso que agora a única coisa que nos é dada é o domínio sobre nós próprios, domínio sobre nossa própria vida, domínio sobre circunstâncias que nos cercam a nós. Então, desta forma, nós teremos algum domínio. Por exemplo, coisas más não acontecem comigo porque eu fui dado domínio sobre minhas coisas, sobre minha vida. E eu, dia após dia, busco a Deus, oro a Ele. Por várias vezes já aconteceram coisas quase perto aliás, coisas que vinham para destruir alguma coisa na minha vida e elas, assim como num ápice, desapareciam. Já apareceu alguém tentando roubar, mas essa pessoa não conseguiu nada porque foi descoberta. Entende? Essas coisas todas acontecem com aqueles que têm o domínio da sua própria vida. Têm o domínio que lhes é conferido por Jesus. E o que eu quero que você aceite é receber essa vida. Receber essa vida. Porque essa vida te vai fazer reinar sobre as circunstâncias. Te vai fazer tirar a mágoa que você tinha de Deus. Porque não foi Deus quem fez todas essas coisas. Adão foi a primeira pessoa. E depois dele, tantas outras pessoas pecaram, incluindo você. E a Bíblia diz em Atos 4 que não há outro nome no qual nós podemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. É no nome de Jesus que poderemos ser salvos. É no nome de Jesus que poderemos ter vida. É no nome de Jesus que nós poderemos sair de qualquer circunstância. Eu te convido, meu irmão e minha irmã, receba a vida. Jesus, ele disse que todo aquele que se aproximar a ele de maneira nenhuma o lançará fora. Ele diz, eu sararei tua perversão, por amor de mim. Voluntariamente te amarei. Jesus diz, eis que estou à porta e bato. E se você abrir, ele vai entrar e contigo vai cear. Jesus diz, vindem a mim todos os oprimidos, todos os cansados e oprimidos, e eu vou lhes aliviar. Jesus, ele te ama. Jesus, ele te ama de verdade, não sua mentira. Jesus te ama. Jesus quer estar contigo. Jesus quer que você tenha domínio sobre as circunstâncias. Jesus quer que você reine em vida. Jesus quer te promover. Aceite a Jesus, receba essa vida. Eu nasci num seio em que aprendi a palavra de Deus desde criança. Contudo, eu nunca havia sido salvo, porque eu nem sabia que existia uma oração para ser salvo. Eu nem sabia realmente onde eu ia depois da morte. Mas hoje eu já sei, não porque eu faço coisas muito boas, não porque eu sou a melhor das pessoas, mas porque eu recebi a vida. A Bíblia diz, todo aquele que nele crê não perece. Então, se você crer nele e o receber,
você não vai perecer. É necessário, porque a Bíblia diz que se com a tua boca confessares e com o teu coração creres, aí serás salvo. A palavra deve estar junto de ti, na tua boca e no teu coração. Receba Jesus, receba a vida, aceite o Salvador na sua vida. E se você quiser, pode repetir comigo essa oração. Pai, repita comigo. Pai, ouvi a tua palavra. Eu aceito receber a Jesus em minha vida como meu Senhor e como meu Salvador. Eu renuncio minha antiga vida, renuncio à cidadania terrena, renuncio à cidadania terrena. Reconheço a minha nova cidadania celestial. Deus, apague o meu nome do livro das trevas. Escreva meu nome no livro da vida. Eu andarei contigo. Me comprometo a andar contigo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor fez. Eu creio que Jesus morreu e ressuscitou e pagou todos os meus pecados. Eu agora sou dele. Eu tenho vida. Eu tenho vida é abundância. Eu tenho vida é abundância. Eu não volto mais atrás. Obrigado, Deus, por me receber. Em nome de Jesus. Amém. É muito simples assim. Então, agora eu posso te chamar de irmão ou de irmã. E partilhe esse vídeo com mais pessoas. E vamos fazer com que o reino de Deus seja expandido. E até a próxima vez.